Olá, pessoal, e vamos a mais um podcast Glione. Mas antes, deixa eu dizer, inscreva, curta, compartilhe, dá o like, porque a sua ajuda é muito importante para o nosso canal. E como sempre dizemos, aqui nós não passamos pano para o absurdo. Mais um degrau na barbárie. No dia 30 de março de 2026, o Parlamento de Israel aprovou, por 62 votos a 48, uma lei que abre caminho para a pena de morte de palestinos condenados por ataques letais, com aplicação prioritária em tribunais militares na Cisjordânia ocupada. A previsão de enforcamento em até 90 dias. Margem mínima de recurso, aplicação diferenciada por nacionalidade e território. E o Egito entrou pesado. Classificou a medida como escalada perigosa, afronta ao direito internacional e às convenções de Genebra. Denunciou também que as restrições ao acesso à mesquita de Al-Aqsa e à Igreja do Santo Sepulcro, inclusive no domingo de Ramos. Mas aqui no podcast Glione não vamos apenas reportar, vamos nomear o que isso é, com a precisão que a teoria nos oferece, que a mídia ocidental recusa sistematicamente. Porque isso não é legislação de segurança pública, é juridificação do apartheid colonial. É o colonialismo tirando a máscara e virando lei. Vamos entender. Para entender o que essa lei representa, precisamos do George Agamben e do seu conceito de estado de exceção. Em Estado de Exceção e o Homo Sacer, Agamben mostrou que o poder soberano se define pela capacidade de decidir quem está dentro e quem está fora da proteção da lei. O Homo Sacer, figura do direito romano, é aquele que pode ser morto sem que isso constitua crime. Aquela cuja vida é vida nua, despida de proteção jurídica, reduzida à pura biologicidade. A lei israelense aprovada em 30 de março é a institucionalização do Homo sacer palestino. Um palestino condenado por um tribunal militar, sem as garantias de um tribunal civil, sem igualdade processual, sem os direitos que qualquer réu israelense teria, pode ser enforcado em 30 dias. O mesmo ato, penas radicalmente diferentes conforme a posição colonial do sujeito. Franz Fanon, nos Condenados da Terra, mostrou que o colonialismo divide o mundo em dois: o mundo do colono, que é ordenado, limpo, com leis que protegem, e o mundo do colonizado, onde a lei é instrumento de dominação, onde o corpo do colonizado está permanentemente disponível para a violência do poder. A lei israelense é Fanon em texto legislativo, com 62 votos favoráveis e com carimbo parlamentar. Lembrando que o filósofo camaronês Achille Mbembe, na Necropolítica, constituiu o conceito que mais precisamente descreve o que está acontecendo: a necropolítica, o poder soberano que se exerce não apenas sobre o viver, mas sobre o morrer também. Mbembe analisou a Palestina como um caso paradigmático da necropolítica contemporânea, um território onde o poder colonial decide, de forma sistemática e institucionalizada, de quem tem o direito de viver e quem deve morrer. No estado de exceção, em Gaza e na Cisjordânia, não é exceção, é norma permanente sobre a qual a vida palestina é administrada. E a lei de 30 de março faz algo que a necropolítica implícita não fazia abertamente: transforma a morte em punição padronizada. Antes, a morte era administrada através da violência militar: bombas, ataques aéreos, incursões terrestres. Violência que podia ser descrita como guerra, como segurança, como resposta a ameaças. Agora, a morte é sentença judicial, com tribunal, com juiz, com prazo, com um protocolo de execução. A barbárie ganhou toga. Marx, no 18 Brumário e no Capital, foi preciso: o direito não é expressão da razão universal, é a expressão de relações de classe entre classes, codificada em linguagem de neutralidade e universalidade para ocultar sua função de dominação. Sempre foi essa questão, pessoal: a expressão das relações de força entre classes. E Lenin
no Estado e a Revolução vai aprofundar isso. O Estado, incluindo seu aparelho jurídico, é instrumento de dominação de uma classe sobre as outras. Quando o Estado colonial aplica seu sistema jurídico sobre o colonizado, não está estendendo proteção, está usando a forma do direito para exercer dominação sem a visibilidade da violência nua. Mas aqui acontece algo que Marx e Lenin identificaram como sintoma de crise do sistema. Quando o aparelho ideológico não consegue mais ocultar a dominação, a violência aparece diretamente. A lei de execução palestina é esse momento. O colonialismo israelense não consegue mais se apresentar como democracia, como Estado de Direito, como a única democracia do Oriente Médio, sem que a contradição seja visível ao olho nu. A toga não cobre mais o fuzil. Walter Benjamin, nas teses sobre a filosofia da história, escreveu uma das frases mais citadas e compreendidas do pensamento político do século XX. O estado de exceção em que vivemos é a regra. Benjamin escrevia sobre o fascismo europeu em 1940, mas escrevia também sobre a Palestina, porque para o povo palestino, o estado de exceção nunca foi exceção. Desde 1948, a Nakba, a catástrofe que o historiador israelense Ilan Pappé documentou em A Limpeza Étnica da Palestina, é o estado de exceção, transformou o estado de exceção, melhor dizendo, em condição permanente de existência. Deslocamento forçado, ocupação militar, checkpoints, demolição de casas, bloqueio econômico, cerco alimentar. E agora, execução judicial padronizada. O Benjamin também escreveu que a tarefa do materialismo histórico é escovar a história a contrapelo, pois recuperar a história a perspectiva dos vencidos, dos oprimidos, daqueles que a narrativa oficial apaga. E a narrativa oficial chama isso de legislação de segurança. Escovar a história a contrapelo exige chamá-lo pelo nome, apartheid jurídico com pena de morte. O comunicado egípcio não ficou apenas na lei de execução. Denunciou também o bloqueio ao acesso de muçulmanos à mesquita de Al-Aqsa e de cristãos à igreja do Santo Sepulcro, inclusive com o impedimento de líderes religiosos no Domingo de Ramos. Aqui precisamos ir além da leitura religiosa. Antônio Gramsci mostrou que a hegemonia não é apenas econômica e política, é civilizatória. O controle sobre os símbolos nos lugares de memória, as narrativas que legitimam ou deslegitimam o poder. Jerusalém é um nó de três tradições civilizatórias, islâmica, cristã e judaica, que compartilham o mesmo espaço há milênios. Controlar o acesso ao Al-Aqsa e ao Santo Sepulcro não é apenas operação policial, é a afirmação da hegemonia civilizatória, a declaração de que uma narrativa cancela as outras. O historiador palestino Rashid Khalid, em A Questão Palestina, mostrou como Jerusalém é inseparável por causa da legitimidade narrativa. Essa disputa de quem controla os lugares sagrados controla parte da memória coletiva de bilhões de pessoas. E quando essa memória é bloqueada, quando muçulmanos não podem chegar à mesquita no Ramadã e cristãos não podem chegar à igreja no Domingo de Ramos, o confronto deixa de ser bilateral entre Israel e Palestina. Contamina o imaginário religioso e cultural de mais de 3 bilhões de pessoas. A reação egípcia precisa ser lida em múltiplas camadas. O Egito de Al-Sisi não é um Estado guiado por princípios de direitos humanos. É um Estado autoritário que reprime sua própria oposição com brutalidade. A denúncia egípcia não é moralismo, é alarme geopolítico pragmático. O estrategista político Zbigniew Brzezinski mostrou que os conflitos do Oriente Médio têm uma característica específica. Nunca foram localizados. A fronteira de Rafah, entre Egito e Gaza, é o maior ponto de pressão imediata. Qualquer escalada em Gaza pressiona diretamente a segurança interna egípcia, a estabilidade do Sinai e o fluxo de refugiados. As negociações diplomáticas árabes, que Egito e Catar tentam conduzir como mediadores, ficaram impossíveis quando Israel aprovou a lei de execução seletiva no meio das negociações. O equilíbrio com a Jordânia, país que tem a fronteira com a Cisjordânia e administra formalmente os locais sagrados islâmicos em Jerusalém, ficou ameaçado. O Golfo,
que tentava normalização diplomática com Israel antes do 7 de outubro, viu esse projeto explodir. A leitura egípcia é precisa. Se a ocupação se converte em execução legalizada, a escalada militar ganha legitimidade institucional. Isso contamina toda a região. O ponto mais estruturalmente grave não é a lei em si, é o que ela representa para o sistema do direito internacional construído após 1945. A Quarta Convenção de Genebra, assinada em 1949, como resposta direta ao Holocausto, proíbe explicitamente a pena de morte em territórios ocupados sem garantias processuais plenas. O Estatuto de Roma, que criou o Tribunal Penal Internacional, define crimes de guerra e crimes contra a humanidade com precisão. As resoluções de Conselho de Segurança da ONU condenam a ocupação e exigem seu encerramento há décadas. Israel viola tudo isso. E os Estados Unidos, que deveriam ser guardiões da ordem internacional liberal que eles próprios construíram, protegem Israel com veto sistemático no Conselho de Segurança. David Harvey, no Novo Imperialismo, mostrou que o imperialismo americano operou durante décadas numa tensão entre dois polos: a lógica territorial, controle direto de território, e a lógica capitalista, controle via mercado, finanças e normas internacionais. O que estamos vendo agora é a ruptura dessa tensão. O imperialismo abandona a fachada normativa e opera pela lógica territorial pura, e com Israel como braço regional. Quando o principal guardião do direito internacional o destrói sistematicamente, o direito internacional vira peça decorativa. E se vira peça decorativa para Israel e para os Estados Unidos, vira peça decorativa para todos. A China observa, a Rússia observa, qualquer potência que quiser violar normas internacionais no futuro apontará a Palestina como precedente. A Rosa Luxemburgo, assassinada em 1919, escreveu em 1915, no meio da carnificina da Primeira Guerra Mundial: socialismo ou barbárie. Ela não estava sendo metafórica. Ela estava descrevendo o que acontece quando o capitalismo imperialista perde o controle das guerras que criou. Quando a lógica de acumulação por violência se descontrola. Quando não há mais força política capaz de conter o escalamento. O que estamos vendo na Palestina, em março de 2026, é barbárie. Não como metáfora, como descrição factual de um parlamento que vota a pena de morte para prisioneiros de uma população colonizada, de um Estado que bloqueia o acesso de 3 religiões aos seus lugares mais sagrados, de um sistema jurídico que diferencia o valor das vidas por etnia e por posição colonial. Lenin mostrou que o imperialismo, em sua crise estrutural, não recua, escalona, e cada escalada produz resistência, e cada resistência mais escalada. É a dialética do colonialismo em espiral, que só tem saída política e nunca militar. O que estamos vendo aqui não é apenas uma lei nova, é a transformação do sistema penal em arma de guerra colonial. A necropolítica de Mbembe em legislação, o homo sacer de Agamben em texto jurídico parlamentar, o colonialismo de Fanon sem máscara, e a crise do direito internacional que Harvey e Lenin analisaram, chegando ao seu ponto mais visível. O Egito percebeu isso rápido, porque sabe-se porque a questão palestina nunca fica local, sempre transborda, contamina e escala. Quando Jerusalém vira palco simultâneo de execução severa, restrição religiosa, erosão jurídica e humilhação civilizatória, a crise deixa de ser entre Israel e Palestina e vira crise do sistema internacional, vira crise de civilização. Walter Benjamin diz que todo documento de civilização também é documento de barbárie. A lei aprovada em 30 de março de 2026 é apenas barbárie, sem a outra face. E nomear isso com rigor, com teoria, com recusa à alienação, é o mínimo que podemos fazer por um povo que há 78 anos espera que o mundo pare de olhar para o lado. E como sempre dizemos, pensar dói, mas a alienação dói muito mais. Até o próximo podcast Glória.